Muy buenas noches con todos. Estamos en la semana de San José. Estamos hoy ya en el segundo día. Tenemos un ponente de lujo. Ayer también tuvimos otro ponente de lujo. Hoy nos acompaña el hermano Alexandre Cavalcanti, un destacado mariólogo. Conozco al hermano Alexandre hace varios años. Él fue alumno mío, luego sacó su doctorado y siempre he admirado su responsabilidad cuando él prepara las ponencias, las charlas. Sé que las prepara no solamente profundizando en lo que va a decir, sino llevando a la oración todo lo que dice. Por eso les invito a estar muy atentos a todo lo que hoy nos diga el hermano Alexandre, quien nos va a ilustrar sobre un tema muy importante, sobre San José. Y para empezar, quisiera que juntos hiciéramos la oración a San José que compuso el Papa León XIII en una situación difícil para la Iglesia. León XIII, a finales del siglo XX, escribió una encíclica sobre San José, Quam Pluries, y al final de esa encíclica hay una oración muy actual, donde León XIII nos invita a dirigirnos a San José. Vamos a hacer juntos esta oración. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sin más que decirles, les dejo con don Juan Benvenuto, quien va a presentar a nuestro invitado. Buenas noches, don Juan, bendiciones para todos y a estar atentos a esta charla. Buenas noches, Padre Carlos, y muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Desde el Santuario Arquidiocesano de la Divina Misericordia, continuamos celebrando la Semana de San José. Hoy tenemos el segundo tema, titulado Necesidad de San José hoy, a cargo del hermano Alexandre Cavalcanti, quien es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio, sección de Perú y Ecuador. Es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, maestro en Teología con mención en Teología Dogmática y doctor en Sagrada Teología por la misma Institución Pontificia de Estudios Superiores, donde además es profesor de Mariología
Sacramentología y Teología Dogmática. Hermano Alexander, tiene usted la palabra. Muy buenas noches, estimados amigos. Es una alegría muy grande estar con ustedes aquí, invitado por el padre Carlos Rosell. Es una alegría, nuestro párroco aquí muy cerca del Hermano santuario Alexander, tiene usted la palabra. Sí, es una alegría estar con todos ustedes, acompañando en esta semana de San José, promovido por el padre Carlos Rosell, por el santuario del Señor de la Divina Misericordia. Y yo voy directo al grano, no vamos a tomar su tiempo. Yo soy el hermano Alexander Cavalcante, como ya se fue presentado, soy brasileño, soy de los Heraldos del Evangelio. Voy a hablar con ustedes hoy sobre un tema importante, la necesidad de San José hoy. Uno podría preguntar, pero hermano, ¿para qué necesidad de San José? Ya tenemos Dios, ya tenemos nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos la Virgen María, ¿para qué más San José? Sí, nuestro Señor Jesucristo quiso venir hacia nosotros a través de la Virgen María, pero quiso la participación de San José. Y por eso es importante que nosotros conozcamos en la sociedad actual, en los problemas que estamos pasando, en las circunstancias de la iglesia el día de hoy, ¿cuál es la necesidad de San José? La presentación será hecha a través de con algunas diapositivas, y si ustedes quieren tener el texto, aquí está el link de mi blog personal, donde ustedes pueden descargar el texto en PDF. Entonces, para después revisar, poder sacar alguna duda o alguna parte que yo tengo que hablar un poco más rápido por el tiempo, entonces ustedes pueden descargar el texto, porque ustedes van a ver que es un texto con una profundidad teológica. Pueden hacer una captura de pantalla, por ejemplo, y después verificar. Aquí también está mi canal de YouTube y también mi página de Facebook. Muy bien, entonces entramos directamente en el tema sobre la necesidad de San José hoy. Es un tema que nos interesa en este momento. Y entramos exatamente aquí para comentar con ustedes sobre la necesidad de San José en los días de hoy. La figura de San José es todavía poco conocida en nuestros días. Nosotros tenemos algún conocimiento sobre San José, pero así como en el inicio de la iglesia se conocía poco a la Santísima Virgen María, también en nuestros días se conoce poco a la persona de San José. Sin embargo, es posible notar en nuestros días que existe entre los católicos un creciente deseo de conocer a San José, de conocer a este hombre a quien Dios ha confiado su hijo, a quien Dios ha confiado su propia madre. San José es el patrono de la iglesia, es el modelo de castidad, es el modelo de fuerza, es el protector de nuestro Señor Jesucristo. San José es un hombre capaz de custodiar al propio Hijo de Dios. Imagínense esta misión, esa capacidad que fue dada a San José de poder custodiar al propio Hijo de Dios. Un hombre de alma ardiente, su alma llena de fuego ardiente, de fervor por el amor de Dios, pero al mismo tiempo un hombre contemplativo, un hombre de acción, un hombre lleno de cariño y lleno de amor. San José era el tercero hijo de 6 hermanos. Era una familia que para nuestros días sería una familia grande. Para la época no era una familia tan grande, era lo normal. Era el tercero hijo y su padre, como nos dice el Evangelio de San Mateo, se llamaba Jacob. Él era descendiente de la más importante dinastía de toda la historia, porque esa dinastía, que es la casa de David, de ahí ha nacido a nuestro Señor, el propio nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, y portanto não poderia haver um estirpe maior. É interessante considerar na persona de São José, ao mesmo tempo, a estirpe real de David, porque São José era o legítimo herdeiro de David, mas ao mesmo tempo, o carpinteiro. Essa paradoja, essas oposições harmônicas que Deus deseja. Um carpinteiro que, quando apresenta sua ofrenda no templo, apresenta a ofrenda de los pobres, que são as 2 tórtolas, como sabemos, pero que, ao mesmo tempo, era o herdeiro do trono do rei Davi. E era parente muito cercano da Santíssima Virgem Maria. Em linguagem atual, seria primo da Santíssima Virgem Maria. Era um parente muito cercano dela. Ele foi predestinado para a sua missão. O que significa isso? Que Deus, desde o início de toda a eternidade,
Deus já havia elegido a São José, santificado antes de nascer, confirmado em graça, de São José não pecava, para nunca pecar, e descia sobre São Agostinho sobre ele. São Agostinho decía, São José é um varão lleno de todas as ciências humanas e divinas. Imagínense que é isso. A São José le obedeciam el Senhor de los Senhores, Deus, nuestro Senhor Jesucristo, e a própria Virgem Maria. Se consideramos toda a humanidade, vamos nos dar conta de que não existiu nunca e não existirá um homem mais santo que São José. Há um autor muito antigo, pero muito bueno, de los maiores teólogos da história, chamado Francisco Soares, que sustenta que São José era o maior santo de toda a história. Sua vocação foi maior que a de los apóstolos. Vocês se recordam que nosso Senhor Jesus Cristo disse sobre São João Bautista: de los nacidos de mulher, não há maior que ele. Sin embargo, São José é maior que São João Bautista por sua vocação, porque sua vocação é de uma paternidade participada, de ser o esposo da Santíssima Virgem Maria, o guardião de nosso Senhor Jesucristo, e participa, junto com a Virgem Maria, da missão redentora da humanidade. Aqui encontramos o ponto central que vamos começando a considerar. São José participa, claro que não ao mesmo modo da Santíssima Virgem, pero participa da redenção de toda a humanidade. Então, todos os seres humanos temos uma relação com São José. E por isso já começamos a encontrar a resposta a nossa pergunta. A necessidade de São José hoje, todos nós outros, porque está relacionado São José com toda a humanidade. Existe uma diferença essencial que devemos considerar entre a ação de São José e a ação da Virgem Maria em nossa salvação. De Maria ha dependido a realização do plano salvífico de Deus. Então, em manos de Maria, como dizia São Bernardo, estuvo a salvação de toda a humanidade. Ao momento que Maria disse, "He aqui a esclava del Senhor", estava decidindo nossa salvação, porque ela participa ativamente da salvação de toda a humanidade. E no caso de São José, que ha dependido de São José? Ha dependido que o plano divino se realizasse como Deus havia desejado. Isso é importante considerar essa diferença. Vamos ser mais específicos. Del sí de Maria ha dependido a encarnação do Verbo de Deus, ha dependido a existência de nosso Senhor Jesucristo, que é o início de todo o processo salvífico. E del sí de São José ha dependido que a vida e a missão de Jesus se desarrollassem da maneira desejada por el Padre. O que significa isso? Vamos decidir de uma maneira mais sencilla para que podamos entender. Quando o ángel aparece a Maria, Maria disse, hágase mim segundo tu palavra. E, portanto, acepta em nome da humanidade participar da encarnação, participar da salvação. Pero dependia também de São José, porque São José, esposo de Maria, deveria aceitar voluntariamente. Ele poderia dizer, não, eu não aceito. E o que passaria se ele não aceitasse? É santo, não vai dizer nunca ia passar isso, pero ojo, por mais santo que seja, é uma hipótese. Ele tinha sua liberdade. Ele aceitou voluntariamente. Portanto, se ele não aceitasse, o que aconteceria pelas leis da época? A Virgem Maria seria morta e se daria nossa salvação, pero não como Deus havia planeado. Portanto, essa missão também estava em manos de São José. Como se ia desenvolver? Em manos de São José. Dependia de uma decisão sua, como vamos ver no capítulo 3 de nossa apresentação. Dessa relação de São José com nosso Salvador e com sua Santíssima Madre, florescem todos os privilégios desse grande santo. Portanto, aqui temos, irmãos, o ponto importante. Dessa relação de São José com Maria e com nosso Jesus Cristo, derivam todos os privilégios de São José. E por isso dizia Santo Tomás de Aquino que Deus confere graças a las medidas e as qualidades a la medida da missão a que a pessoa está destinada. Portanto, se Deus ha dado esta missão a São José, explica Santo Tomás de Aquino, ha dado a São José as graças e as qualidades necessárias para cumprir essa missão de guardião de nosso Senhor Jesucristo, de esposo de la Santíssima Virgem Maria.
Elegido para ser el esposo de la Virgen María, San José debería estar a su altura. Aquí, hermanos, es un punto importantísimo. San José, esposo de María, debería estar a la misma altura de María. Este es el principio básico que debemos tener para pensar teológicamente todo o conhecimento sobre a persona de São José. Quando estudamos a Mariologia, estudamos a Virgem Maria, qual é o nosso ponto de partida? A relação de Maria com nosso Senhor Jesucristo. A partir da relação de Maria com Cristo, que foi definida no Concílio de Éfeso, a maternidade divina, podemos ter todos os privilégios de Maria. A partir da relação de São José com a Virgem Maria, esta união de almas que havia entre São José e a Virgem Maria, é que podemos entender toda a missão e os privilégios de São José. Nossa exposição vai estar dividida em 4 partes. Então, vocês podem ir acompanhando a primeira parte, a eleição de São José. Como foi elegido São José? As Sagradas Escrituras não relatam como foi elegido São José para ser o esposo de Maria. Você abre os 4 evangelhos e não nos habla do matrimônio de la Virgem Maria. Pero naquela época sabemos que as famílias decidiam o matrimônio de seus filhos. Pero no caso de Maria se ponia uma questão importante. Maria iba a ser parte da família divina. Quem deveria decidir o matrimônio de Maria? Sua família humana, seus padres terrenos ou seu Padre Celestial? Antes de todos os siglos, Deus já havia elegido ao varão que seria o esposo de Maria. É interessante ter isso presente, o que chamamos da predestinação de São José. E se hace por um raciocínio muito claro e muito lógico, a partir da predestinação da Virgem Maria, que está definida por el Papa Pío IX, em la exortação apostólica, na Carta Apostólica Inefables Deus. Então, analisemos muito bem. Al decidir a encarnação de seu Hijo, Deus eligió a mulher que seria sua madre. Isso diz o Papa Pío IX. E, portanto, também eligiu, se essa mulher vai estar casada, o esposo de ella. Evidentemente, sabemos que nosso Senhor Jesucristo não é filho de São José, é filho de Deus. Sin embargo, Deus sabia desde toda a eternidade que ella deveria estar casada com um varão, para que la protegesse, para que protegesse al niño Jesús, e também, evidentemente, para que a sociedade que não conhecia o mistério da encarnação pudesse crer, que como se creía na época, que São José era o padre do niño Jesús. E Deus confiava a ele que seus principais tesouros, a Virgem Maria e seu próprio Hijo. São os 2 tesouros de Deus confiados a este homem, São José. Portanto, se as Sagradas Escrituras não nos explicam o matrimônio de São José, temos que recorrer a outros escritos. E vamos encontrar algumas fontes que chamamos extrabíblicas, que tratam sobre o tema. Essas fontes extrabíblicas, nós chamamos os livros apócrifos. Que são livros apócrifos? Quando a palavra já suena algo malo, algo que não é bueno, não se trata disso. Um livro apócrifo, o que significa? Um livro em que a igreja encontra um testimonho da revelação, da tradição, sobretudo, que nos ajuda a compreender a história e, sobretudo, a compreender a fé da igreja primitiva. Que pensavam as pessoas do início da igreja? Sin embargo, a igreja não reconhece em um texto apócrifo a revelação divina. Claro, em las Sagradas Escrituras é palavra de Deus. Um texto apócrifo não é palavra de Deus. Tem um valor? Sim, tem um valor que tem um livro histórico, tem um valor de um testigo da tradição, não como revelação. Portanto, devemos estudar também os livros apócrifos e a igreja ha utilizado alguns deles. Sobretudo, no caso do matrimônio de São José, da eleição de São José, citamos 2 livros importantes nesse tema. O primeiro, que é o Evangelho de la Natividad de Maria, e o segundo, que é o Proto-Evangelho de Santiago. São 2 livros muito importantes, que são da época, mais ou menos, do ano 150 depois de Cristo, é decir, antes del 150, entre o ano 100 e el 150, é dizer, bem do início da igreja.
algunas de las personas que escribieron estos libros conocieron a los apóstolos, conocieron a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y según esos textos, se cuenta que cuando María tenía 3 años de edad, fue llevada al templo. Y en el templo se dedicaba al estudio de las Sagradas Escrituras, se dedicaba al servicio litúrgico y pasó 10 años en el templo, de los 3 años de edad hasta, por tanto, los 12, 13 años. Y cuando ya estaba concluyendo su tiempo, había ido por 10 años, por una promesa hecha por sus padres, estaba concluyendo el tiempo, cuando cumplió 12 años, era el momento en que, normalmente, todas las niñas deberían decidir el tema del matrimonio. En esa época, todas las chicas se casaban, todas las niñas se casaban, no había essas excepções, não existia a vida religiosa e todos se casavam. Portanto, os sacerdotes chamaram a todas as niñas que estavam aí e disseram: mire, hablem com seus papás para que puedan organizar o tema de seu matrimônio e, quando chegar o momento correto, já esteja tudo arreglado. Normalmente, as niñas se casavam aos 14 anos nesta época. Se casavam bastante temprano, mas era a costumbre da época. Sin embargo, os sacerdotes, quando veem a santidade da Virgem Maria e reconhecem em ela um desejo divino, dizem: não, aqui nós não podemos tomar uma decisão por essa niña. E seus padres, não sabemos se estavam vivos nesta época. Se estavam vivos, haviam confiado aos sacerdotes. Se não estavam vivos, com mais razão, os sacerdotes deveriam decidir. Alguns autores dizem que sim, estavam vivos, outros dizem que não estavam vivos. Aí temos que quedarnos porque a Sagrada Escritura não nos dá esse dado. Bem, aqui os textos extrabíblicos apresentam 2 versões diferentes sobre a eleição de São José, pero não nos importa aqui os detalhes. Foi um bastão que floriu, foi uma paloma, os detalhes não importam tanto. Para a teologia, o que importa é que todos os livros apócrifos, todos os testemunhos desta época nos indicam que a eleição de São José foi decidida diretamente por Deus. Esse é o ponto importante. Esse enlace foi decidido diretamente por Deus. Vamos primeiro ao que chamamos o Proto-Evangelho de Santiago. Esse livro buscava justificar um tema que hasta hoje existe discussões. Vocês já escutaram falar por aí alguns protestantes e outras pessoas. Não, porque a Bíblia habla que Jesus tinha 4 irmãos. Então, porque tinha 4 irmãos, etc. Então, desde o início da igreja, nunca se aceitou essa afirmação de que hoje manejam os protestantes, etc., de que a Virgem Maria teve outros filhos com São José. Não. Desde o início da igreja, antes incluso da proclamação do dogma, que foi no ano 553, já a fé da igreja era a Santíssima Virgem Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Então, o escritor desse livro busca justificar de alguma maneira como aparece, se a Santíssima Virgem não teve filhos, como aparecem 4 irmãos. E qual foi a ideia que teve? Colocar que São José era viúdo, de que chamaram os viúdos da época, que eram descendentes de David, porque como a Virgem Maria era descendente de David também, e era herdeira, ela deveria casar-se com um varão que era descendente de Davi. Por isso foi chamado todos os que eram da descendência de Davi. Então, pediram a Deus que indicasse ele elegido. E segundo esse evangelho, esse proto-evangelho, todas as pessoas tinham um bastão. Cada um tinha seu bastão, uma espécie de bastão assim, que os varões usavam nessa época para defender-se de alguma coisa e tal. E nesse momento, uma paloma sale do bastão de São José e começa a sobrevolar sua cabeça, indicando: este é o elegido. Maria foi assim confiada a um homem justo, indicado diretamente por Deus e capaz de proteger sua perpétua virgindade. Maria havia feito um voto de virgindade antes do matrimônio. Isso devemos ter bem presente, porque São Lucas, se analisamos o Evangelho de São Lucas, está claríssimo. Maria já havia feito seu voto de virgindade por toda a sua vida. Já se havia consagrado, como também nos explica o Papa João Paulo II em la encíclica Redemptoris Mater. E, portanto, Santo Tomás de Aquino nos vai dizer: se Maria havia feito um voto de virgindade,
São José também hizo um voto de virgindade perpétua. São Jerônimo analisa essa proposta do proto-evangelho e diz: não, essa história de que São José era viúdo, etc., não é correto. O tema de que se cita alguns irmãos de Jesus se explica de uma maneira muito sencilla. E nessa época não existia, em hebreu, a palavra primos. O primo, quando se dizia, eram para pessoas lejanas, esses primos muito lejanos, ou primos políticos. Normalmente, as famílias eram muito unidas, e todos se chamavam de hermanos a todos os participantes da família, a los hermanos, a los primos, a los tios, incluso a los cunhados e cunhadas. Vamos ver que, por exemplo, Abraão chama a Lot de hermano, quando Lot, sabemos, era seu sobrinho. Portanto, se utilizava essa expressão, e São Jerônimo explica: estes chamados hermanos de Jesus, em verdade, são seus primos e não seus hermanos. E por isso, São Jerônimo rechaça essa afirmação. Outros documentos da época dizem que o bastão deveria florir e que o bastão de São José floriu. E é por isso que vocês veem sempre na representação de São José com bastão florido, com lírios, indica ao mesmo tempo sua pureza. Lírio significa a pureza. Então, sempre que observam uma imagem de São José, observe esse aspecto, tem o bastão florido, indicando que esse foi o milagre que indicou que ele deveria ser o esposo da Santíssima Virgem Maria. Guardemos isto. A eleição de José foi uma ação direta de Deus. Segundo alguns autores, São José tinha, nessa época, 28 anos de idade. Portanto, é muito mais lógico que eles tivessem uma idade própria ao matrimônio e não se fosse uma pessoa já idosa, anciana, como alguns representam. Portanto, vocês vão encontrar alguma representação de São José assim, mais viejito, etc., exatamente porque se basam neste proto-evangelho de Santiago. Pero os outros livros que falam sobre o tema nos dizem que não, que foram chamados os jovens da família de David, e aquele que brotasse, florescesse el lírio, então esse seria o elegido. E o bastão de São José floresceu, e por isso ele foi elegido. Essa versão é muito mais aceptada, porque deveria existir uma paridade entre os dois. Maria tinha 14 anos, mais ou menos, por as costumes da época, e São José tinha 28 anos, que também, na costume da época, era uma certa diferença de idade. Por quê? Porque o varão tinha que manter a família. Não poderia ser que um chico de 15, 16 anos pudesse casar-se e ser responsável por toda a família. Normalmente, eles não estavam em condições para isso. Então, os varões esperavam um pouco mais que estivessem em condições de assumir a responsabilidade de um matrimônio. Por isso, São José era efetivamente maior que a Santíssima Virgem Maria, pero as duas se casavam em uma idade bastante temprana. Deus, portanto, elegia para casar-se com a Virgem Maria um homem que estava à sua altura, em santidade e em eleição. E de aí, dessa paridade que deve haver entre a Santíssima Virgem Maria e São José, sale essa pergunta: São José tinha pecado original? E entramos no ponto 2. Há muitos siglos, muitos e muitos autores, que chamamos os josefinólogos, han estudado esse tema e levantado essa hipótese. Existe uma paridade de excelência entre Maria e São José, entre a Virgem Maria e esse que deveria ser o padre jurídico de nosso Salvador. E, portanto, sempre se ha colocado esse problema. Eu he encontrado autores desde século XIV, século XV, que já levantam o tema, mas há autores incluso mais antigos que levantam esse tema. Não seria São José também ele concebido na graça de Deus? Não seria São José também exento do pecado original como a Virgem Maria? É uma pergunta. Uno pode dizer, pero todavía não há um dogma sobre isso. Não há um dogma sobre isso. O tema sobre a Imaculada Concepção de Maria foi discutido na Igreja durante 19 siglos, hasta que o Papa Pio IX declarou o dogma da Imaculada Concepção. Portanto, durante 19 siglos, se estudou o tema da Imaculada Concepção. Se está, portanto, estudando também, muitos autores, essa hipótese, de momento é uma hipótese, de que São José também haya sido concebido em graça.
É interessante esse comentário do Papa Juan Pablo II, que habla de que se Maria foi concebida sem pecado, ela também não tinha as consequências do pecado original. E, portanto, Maria não tinha a concupiscência, aquilo que os autores da escolástica chamavam fomes peccati, está escrito aí, decimos em latim fomes peccati. O que significa isso? Um certo desejo do pecado que tem o ser humano depois do pecado original. Maria Santíssima não tinha isto. Maria Santíssima não tinha nenhuma tendência para o pecado, nenhuma inclinação para o pecado. Ela sempre tinha a inclinação para hacer el bien. E, portanto, em função dessa doutrina de fé sobre a Virgem Maria, é que se questiona o privilégio para São José. Se Maria era imaculada, se Maria não tinha nenhuma concupiscência, não tinha nenhum desejo de pecado, Maria foi sempre santa, se põe o problema. E São José? E se dá 3 argumentos principais. Primeiro argumento, seria conveniente que o varão que foi destinado a compartilhar a vida com a Virgem Maria, iam compartilhar, iam viver juntos, dia a dia, era super conveniente de que esse homem não estivesse bajo os efeitos do pecado original. Segundo argumento, se basa em la afirmação de São Luís Maria Grande Montfort de que Maria é o paraíso terrenal de novo Adão. Ora, en el paraíso, quando Adão e Eva pecaram, não puderam permanecer aí, porque já estavam em pecado, foram expulsados do paraíso. Bem, se Adão e Eva não puderam permanecer no paraíso depois do pecado, poderia ser que um homem tisnado por el pecado original estivesse no paraíso de Deus, que é a Santíssima Virgem Maria, convivesse com a Santíssima Virgem Maria, bajo o mesmo teto. É um argumento bastante interessante. E o terceiro argumento, para unir-se em matrimônio com Maria, São José, que já havia sido elegido por Deus, deveria estar preparado para esta missão. Sendo elegido para educar, para custodiar, para proteger ao próprio Hijo de Deus, São José não poderia ser portador do pecado. São José não poderia estar contaminado por la concupiscência. São José não podia haver sido em algum momento propriedade do diabo, propriedade do pecado, hijo de la ira. Não. Como um hijo de la ira podia ser padre de nosso Senhor Jesus Cristo? Podia ser custódio de nosso Senhor Jesus Cristo? Não seria possível. E por isso que muitos autores han defendido essa hipótese. E aqui vocês veem que citamos, por exemplo, o padre Alfonso Salmerón, que disse: em São José não havia nenhuma inclinação desordenada à la concupiscência nem ao pecado. Por quê? Para que assim ele pudesse conviver com sua esposa. Muito interessante, guardemos essa afirmação, o padre Alfonso Salmerón, no texto vocês vão ver aí, está a cita, tudo correto. Em São José não havia nenhuma inclinação ao pecado. Só assim ele podia conferir estar junto com a Virgem Maria. Muito bem. Por los frutos conoceremos el árbol, disse São Mateus. É interessante, observe a fotografia que coloquei aqui para ilustrar. Vamos pôr aqui para que vejam melhor. É uma fruta que não existe aqui, creio que não existe aqui em Peru, que existe em Brasil, chamada jabuticaba. Essa fruta dá no próprio tronco do árvore e se queda assim quase como uma árvore de Navidad. É muito bonito. Então, só para descansar um pouquinho os temas teológicos e podemos volver a nosso tema, que é muito importante. Eu sei que estou indo um pouquinho rápido, pero quero ser fiel ao horário. Então, vamos manter o horário. O tema é bastante interessante e vamos seguir. Dice o Evangelho: por los frutos conhecemos o árbol. Vamos ver os frutos de São José. Quem era este homem? São José é declarado por el Evangelho como justo. É um homem justo. Seu entendimento não comportava erro. Claro, como podia errar, equivocar-se, o homem que cuidava do próprio Deus? Sua obediência foi completa. Sua serenidade diante das provas foi intachável. Passou por provas tremendas, como vamos ver, pero sempre sereno. Discernia todas as inspirações do Espírito Santo e tinha uma fé eminente que o hizo cumprir todas as determinações de Deus. A prudência de São José era perfeita. A humildade de São José
no había igual, nunca hubo un hombre con la humildad semejante a la humildad de San José. Entonces, hermanos, vean todos los frutos de este árbol: la santidad, el entendimiento, la perfección, la obediencia. Si los frutos son perfectos, el árbol es perfecto. Ahora viene un punto importante que pido la atención de ustedes. Essas atitudes indicam um domínio completo de seu próprio ser. Portanto, São José, para ter todas estas características, como hemos visto, ele tinha um domínio completo de seu ser. É decir, ele tinha o dom de la integridade. Que é o dom de la integridade? Um dos dones que tinham Adão e Eva no paraíso. Evidentemente que o tema, que estamos levantando aqui só uma hipótese, de que se São José foi concebido também sem pecado original, amerita muito estudo. E, sobretudo, uma declaração do magistério da Igreja. Mientras o magistério da Igreja não declara, não podemos afirmar isso como um dogma. Mas sim podemos defender, sim podemos estudar, sim podemos desejar e podemos pensar sobre o tema. São José, esposo de Maria, deve estar à sua altura. A paridade de Maria com São José, ojo para isto, se assemelha à paridade de Jesus e Maria. Significa que há uma analogia, mas não igualdade. Não significa que, se São José é esposo de Maria, deveria haver uma paridade. Isso não significa, de modo algum, que São José fosse igual a Maria. Não. A vocação de Maria é maior que a vocação de São José. Guardemos esta afirmação, que é importante. A vocação de Maria, sim, é maior que a vocação de São José. Maria participa ativamente de nossa salvação. De Maria ha dependido nossa salvação. De São José ha dependido que nossa salvação se dê como Deus lo havia planeado. É uma diferença essencial entre a missão de São José e a missão de Maria. Portanto, não há uma igualdade, há uma superioridade na vocação de Maria. Maria é a única pessoa, a única criatura que participa da união hipostática. São José não participa da união hipostática, nem sequer relativamente, como a Virgem Maria. Sim, e, portanto, não devemos pensar em uma igualdade, sino em uma analogia. Esse é um detalhe importante que devemos ter sempre presente também. O privilégio de Maria, como decimos, é único e singular, pero é possível admitir para São José um privilégio semejante, derivado do privilégio de Maria, subordinado ao privilégio de Maria. Agora, por que se havia dado isto? Existe uma proporção entre o Santo Patriarca e a Santíssima Virgem Maria, sua esposa. A ella se deve a graça da santificação de São José, da justificação de São José, porque Maria é medianeira universal de todas as graças. Se todas as graças passam por Maria, a graça de justificação de São José ha passado por Maria. Maria ha intercedido por nós e compartido o sacrifício de nosso Senhor Jesucristo com suas lágrimas e com suas orações. Uma união completa, como dizia o Papa São Pio X. E, portanto, essa união de Maria com a sangre redentora de Cristo ha conquistado também a redenção de São José. Será a redenção depois de concebido? Será a redenção preservativa, como no caso de Maria, antes de sua concepção? Todavia não sabemos. Mas, de todas maneiras, assim como todo ser humano é redimido por Cristo, e todo ser humano conta com a participação de Maria ativa, como disse o Concílio Vaticano II, em sua redenção, também São José conta com essa participação, aplicada antecipadamente, como é a vontade de Deus. E passamos para o ponto 3. Então, caminhamos agora, já estamos na metade de nossa exposição, estamos já no tempo bem, graças a Deus, avancei um pouquinho, pero estamos agora já no tempo correto. E este terceiro capítulo nuestro nos habla sobre o fiat de São José. O que significa o fiat? É uma palavra interessante porque essa expressão fiat vem da afirmação de Maria, hágase me segundo tu palavra, que em latim se diz fiat mihi segundo verbum tuum. E, portanto, a partir de aí,
guardamos sempre essa expressão fiat como um resumo de uma decisão de participar e de aceitar voluntariamente a participação na obra santífica de Deus, a obra salvadora de Deus. Portanto, Maria dijo, hágase mi segundo palavra, fiat mi segundo verbum tuum. Utilizando a palavra fiat para indicar essa participação voluntária na ação divina. Assim como houve um fiat de Maria, será que houve um fiat de São José? É o que vamos ver agora. Como foi este fiat de São José? O Evangelho de São Mateus nos explica que a Virgem Maria recebeu a anunciação quando já estava desposada de São José, um varão da casa de Davi. Pero as palavras do evangelista, vocês já conhecem o que diz o Evangelho de São Mateus, dão a entender de que a Virgem Maria estava casada com São José, pero todavia não viviam juntos. Como se hacía o matrimônio nesta época? Se hacía primeiro o matrimônio chamado esponsales. En la casa de la familia se hacía la ceremonia simplesmente com os papás, dos testigos, e la niña, la chica já estava casada com seu esposo. Pero como era muito jovem, normalmente se casavam aos 14 anos, como hemos comentado antes, não iam viver juntos. Se deixavam passar um ano, e aí haviam as núpcias, que hicieron as grandes festas, iam ao templo, recebiam a bendição do sacerdote, e aí se constituíam família. E, portanto, por lo que está escrito no Evangelho de São Mateus, a maioria dos autores pensa que, efetivamente, Maria estava entre os esponsales e as núpcias. E, portanto, todavia, não vivia com São José. E, portanto, vivia na casa de sua família, antes de, quando lhe aparece o ángel, antes de conceber al Hijo de Deus. Muito bem. Essa é a postura mais conhecida. Sin embargo, há uma coisa que a maioria de vocês talvez nunca haya escuchado falar. Existem muitos autores que estudam a detalhe o Evangelho de São Mateus e encontram aí que São Mateus utiliza três verbos, e que, conforme podemos interpretar esses três verbos utilizados por São Mateus, podemos entender que talvez São Mateus haya colocado de uma maneira suave, de uma maneira discreta, uma verdade que hoje já se está, muitos autores estão defendendo, uma postura que muitos estão defendendo, que São José já vivia com a Virgem Maria. Já vivia em plena virginidade, em plena castidade, mas sim já viviam bajo o mesmo teto. Então, essa postura compreende que a decisão de Maria de permanecer virgem havia sido compartida por São José, e que São José também havia decidido isto. E, portanto, os dois já viviam em perfeita virginidade, mas sim já viviam juntos. Pode parecer raro para alguns, porque nunca han escuchado isso, e vou dizer para vocês, também quando eu escutei por primeira vez, me pareceu raro. Mas quando investiguei o assunto, encontrei muitos autores que defendem essa postura. E, sobretudo, defendem essa postura porque aí vemos muito mais claro a santidade de São José e a compreensão da vocação de Maria muito antes da anunciação. Então, se aceptamos essa postura, ojo, é uma postura, é uma interpretação, a Igreja não se ha definido sobre o tema, mas se aceptamos essa postura, que muitos autores têm fundamentos para afirmá-la, compreendemos muito melhor a santidade de São José e como Maria já compreendia sua vocação de servidora do Messias que estava por venir. São Lucas relata que Maria foi visitar Santa Isabel, todos sabemos. Quando o ángel aparece para ele, diz que sua prima estava embaraçada e ela vai visitar. Pero quando retorna, passado já quase 4 meses, as señales do embaraço já se hacen evidentes. E nesse momento, a fé de São José foi submetida a uma grande prueba. Que havia passado? Ela é santa. Ela é virgem. Nunca hemos tenido nada, nenhum contato. Agora ela está embaraçada? Que passa? Algumas pessoas pensam que São José, nesse momento, se indignou, que São José sospechou da Virgem Maria. Ojo, hermanos, ojo. Isto está totalmente equivocado.
São José nunca sospechou de la Virgem Maria. Essa perplexidade, essa prueba que passou São José, foi desejada por Deus para deixar claro que a Virgem concebeu virginalmente, de que esse niño não era filho de São José. E por isso São Mateus nos relata esta dúvida que Deus ha permitido, para que quedasse claro para toda a história de que São José não é o padre biológico de nosso Senhor Jesucristo. E claro que nós sabemos que a Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo, como está no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Agora existe uma grande discussão sobre a atitude de São José. Como actuou São José? Observemos um detalhe importantíssimo. O Evangelho define a São José como justo. A palavra justo é uma palavra importante nas Sagradas Escrituras, porque em contexto bíblico, justo indica aquela pessoa que tem o conjunto de todas as virtudes. Justo é a pessoa que cumpre a lei, a pessoa que não aceita o pecado e não aceita nenhum tipo de desonestidade. A lei era muito clara na época. A lei dizia que se uma jovem apresentasse pruebas de perda de la virginidade antes do matrimônio, ou se uma mulher cometesse adultério, deveria ser muerta por lapidação. Era claríssimo. Então, como o Evangelho pode dizer que São José é justo se ele estivesse encobrindo um pecado? Se ele desconfiasse, se ele sospechasse de um pecado de Maria e silenciasse, ele seria cúmplice do pecado, não seria justo. Ele seria corrupto, em uma palavra de hoje, não seria justo. Portanto, justo não é uma pessoa que desobedece à lei. Justo é a pessoa que obedece à lei. Portanto, ele não poderia ser chamado justo se ele houvesse desobedecido à lei. E é por isso que a chamada hipótese de la sospecha não pode ser aceitada, porque não tem base bíblica, nem teológica, nem literária. Portanto, São José não sospechou de Maria. Guardemos isso. São José nunca sospechou de Maria. Sin embargo, o demônio sim ha colocado essa tentação em São José. Aqui se explica a prueba. Porque ele tinha certeza, não pode ser. Mas o demônio dizia, está tudo evidente, é claro que foi isto, não há outra explicação. Então, aí sim, entendemos a prueba de São José. Seria mais ou menos como se alguém acusa, não sei, que tu mamá tentou matar-te. Não, não pode ser. Não creio, não aceito. Mas o demônio pode tentar. Então, o demônio tentava São José, mas São José nunca dudou de sua esposa. Mas ele se encontrava diante de um mistério. São José recordava em sua mente as palavras de Isaías. E aqui que uma virgem conceberá. E dará à luz um hijo, e pondrá por nome Emmanuel, que significa Deus com nós. Pero, se esse era um mistério, se perguntava São José, por que Maria não lhe havia contado? Em seu pensamento pensava, será que sou indigno dessa missão? Já sei, pensava São José. Por algum pecado, Deus me ha rechazado. Deus me ha excluído do plano divino. E, portanto, São José foi assaltado por la dúvida, por la convicção de que ele não era digno de permanecer junto a Maria. E ele sabia que não estava à altura de assumir uma paternidade que pertencia a Deus. Se esse era filho de Deus, como ele poderia assumir a paternidade sobre o filho de Deus? Portanto, seu temor era um temor ante o mistério. José deveria participar do sofrimento que salvaria toda a humanidade, e a dúvida foi sua grande prova. Deus quis provar a fé de São José, e ele, buscando a melhor solução para essa situação, que hace? Decide retirar-se em secreto. Pero era um homem tão sereno que, com todo esse problema em sua alma, se acuesta e vai dormir profundamente, apesar de tudo que estava passando. E durante o sonho, lhe vem a solução comunicada por el ángel, de que Deus concedia a São José uma participação
em su paternidad. En esa paternidad que había sido anunciada por los profetas, dice el ángel, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y ojo para eso. Pondrás el nombre de Jesús. Jesús significa el Salvador, porque Él salvará a toda la humanidad. Entonces aquí, cuando el ángel da a San José el poder y el mandato de poner el nombre en el niño, Dios está concediendo a San José una participación en su paternidad. Hermanos, estamos aquí delante de una paternidad única, de uma paternidade irrepetível. Nunca mais vai existir isso na história. Um homem que não é padre biológico, pero a quem Deus ha concedido uma participação em sua paternidade. Jesus podia mirar a José e dizer, papá, ou, em linguagem da época, abá. José não seria solo o padre legal ou o padre nutrício. Sempre falamos do padre putativo, do padre nutrício, daí vem incluso a expressão Pepe, a los Josés, não? Padre putativo. Pero é mais que um padre nutrício, é mais que um padre putativo. Utilizamos essas expressões para defender a virgindade de Maria. Sin embargo, devemos considerar que São José não é padre biológico, pero ha recebido uma participação na paternidade divina. E sim, efetivamente, é padre por participação na paternidade divina. A obediência imediata de São José indica su fiat. Então, se acorda que ao início havíamos explicado a expressão fiat, e São José, quando escuta do ángel, obedece imediatamente e, portanto, aceita participar. Se ele não aceitasse participar da indicação do ángel, a redenção se daria, mas não como Deus havia desejado. Deus deseja que São José intervenga não em la generação do niño, sino que participe en esta vida que está gerando, que está sendo gestada en el seno de sua esposa. E é graças a São José que Jesus pode ser chamado el hijo de David. Como é chamado por los ciegos, é chamado por pessoas que não lo conheciam, por la mujer cananeia, por la gente que assiste a cura del poseído ciego e mudo. E é interessante que o Papa Benedicto XVI compara essa paternidade de São José com a paternidade de los sacerdotes. Os sacerdotes também têm uma paternidade única e irrepetível. Não são nossos padres materiais, não? Temos cada um de nós nosso padre biológico, mas chamamos a nosso pároco, a nosso sacerdote, padre. Por quê? Porque tem uma paternidade dada por Deus. Então, diz o Papa Benedicto, entre eles e seu povo, nos une uma paternidade que não é física, mas é espiritual. Devem exercer com afeto e entrega plena em la observância dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Chegamos à última parte, chegamos à nossa final, e vamos analisar finalmente a fé a toda a prova de São José. Decíamos a necessidade de São José em nossos dias, e nos dias que passamos, irmãos, necessitamos uma fé muito forte. Em sua vida de contemplação e trabalho, São José via al niño Jesus crescendo. Em sua humilde condição de trabalhador manual, ele não podia ajudar Jesus em sua missão salvadora. Passavam os anos, pero aparentemente tudo parecia desmentir o que José havia escutado. Jesus receberá o trono de tu padre rei David. Onde está isso? Jesus salvará a humanidade. São José não assiste a profecia que se cumpre. A los ojos de São José, não se realizam as profecias. Seus olhos carnais não conheceram a realização dessas profecias. A fé de São José já havia sido provada no momento em que ele criou mais fácil que uma mulher pudesse concebir sem varão, que Maria pudera cometer o menor de los pecados. As Sagradas Escrituras não relatam a morte de São José, mas ele é o patrão da boa morte, porque morreu nos braços de Jesus, nos braços de Maria. Sua fé nesse momento foi posta à prova. Foi um momento duríssimo para São José, sentir a morte chegando,
pero las profecías no se realizaban. Ele havia escuchado del profeta Simeón: este niño está puesto para la caída y elevación de muchos en Israel. Y será la señal de contradicción. Es a luz que iluminará a todos los pueblos. Pero los ojos de San José se cerravam, sem ver brilhar a vitória de Cristo. Não foi fácil. Foi duro para San José. E esse exemplo de San José é uma forte invitação, hermanos, para os que vivimos em nossos dias, en este siglo XXI, en esse momento em que uma pandemia hace com que tanta gente pense de mais valor a las coisas materiais, a la vida, do que a las coisas espirituais. Em que o medo nos conduz não a acercar-nos de Deus, pero conduz muitos a alejar-se de Deus, quando devemos conduzir a acercar-nos de Deus. Então, nesses dias em que temos uma dificuldade com a fé, o exemplo de San José é uma invitação para que nós não nos apeguemos ao desejo da vida mundana, que parece sufocar as esperanças de las palavras de nosso Senhor Jesucristo. Sea hecha tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Nuestra misión es realizar con fidelidad, con modestia y con perfección la tarea que la providencia ha asignado a cada uno de nosotros. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles que todos nosotros pasamos, sepamos mirar a San José. A San José cuya fe es para nosotros como un faro que ilumina toda a nossa vida. A San José podemos aplicar as belíssimas palavras de Francisco Suárez que San Afonso Maria de Ligório utiliza em seu livro Las Glórias de Maria. San José veía a Jesús en el establo de Belém, pero lo creía criador del mundo. San José huyó de Herodes e não deixava de crer que Jesus era rei de reis. Lo viu nascer da Virgem Maria e lo creyó eterno. Lo viu pobre, necessitado de alimentos e creyó Senhor del universo. Viu a Jesus, pôs en el heno e lo creyó omnipotente. Observou que não hablavam e creyó que este era el Hijo de Dios, la sabiduría infinita, la palabra de Dios encarnada. São José, quantas vezes sentiu al niño Jesús de orar e creía ser el gozo del paraíso. Abandonando essa terra com el alma llena de fé, esse varão de Deus nos aguarda no cielo, para que aí, junto com ele, podamos compartilhar sua glória junto a nosso Senhor Jesucristo, a quem ele chamou Hijo, e que agora está sentado à la derecha del Padre. Gracias, hermanos, por la atención y guardemos las enseñanzas de esta fe de San José, tan necesaria para nuestra vida. Eso. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, Padrecito. En el horario. Muy bien. Padrecito, hermano. Sí. Muchas gracias. Para muchas mí gracias, alegría, hermano Alexander. Una alegría muy grande compartir con ustedes ese tema de San José. Les recomiendo que entren después en la página del santuario para revisar la charla, porque por el tiempo, y como yo quería dar una materia bastante sustanciosa, he hablado de uma maneira um pouco rápida, pero revisando e vendo o texto que vocês podem descargar, será muito interessante para vocês aproveitar bem esse exemplo de San José para nossos dias. Claro, además sus enseñanzas, Padre, de hoy día nos ha hecho de mucha utilidad y que nos permite conocer un poco más a San José y su historia. Es sumamente interesante y la verdad la desconocía. Qué bueno. La verdad la desconocía. Muchas gracias. Ahí está el Padre Carlos.
Sí, Padre No, Carlos. no sé si don Juan hay alguna pregunta por ahí. No, no hay preguntas, Padre. Todo ha sido claro entonces. Sí, 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 Perfecto. sí. Yo le voy a dejar una tarea, ya no soy profesor, yo de la facultad, ya no soy profesor de Alexandre, pero le voy a dejar una tarea. Él ha escrito un libro muy bueno, y no lo digo porque esté acá, porque es muy bueno este libro del hermano Alexandre, que se llama María en el sacrificio de Cristo, que tiene 576 páginas. Es un libro muy profundo que recomiendo a aquellos que quieran profundizar en el misterio de la Virgen que lo lean. Yo le dejo una tarea, no sé si en 1 año, 2 años, que haga otro libro de 576 páginas y que puede ser, fíjate Alexandre el título, ¿ah? José en el misterio de Jesús y María. Creo Muy que con bueno. lo que tú has dicho sale el libro, ¿ah? Perfectamente. Pero mire, ya tenemos un libro sobre San José, escrito Sí, por nuestro fundador, el Monseñor sí, Juan sí, claro. Cladías, y es un libro muy bueno y que sí les recomiendo. Estamos para hacer una publicación aquí en Perú también, ya fue publicado en varios países, pero todavía no fue publicado en Perú. Ya hay una Bueno, a mí me lo publicación. regalaron, mira, te No, voy a dar una... sí fue publicado, pero ya se agotó y estamos haciendo una segunda publicación. Esa es la que sí. Sí, ese libro me lo ha regalado una legionaria de mi parroquia, me lo ha Ah, regalado la sí. señora Purita, no sé si está conectada. Desde aquí Ajá. mi salud y bendición para la señora Purita, además mi gratitud por las flores que ella siempre da los primeros sábados a la Virgen. Ese libro me lo regaló la señora Purita para mi cumpleaños hace 1 año, creo. No me acuerdo bien qué cumpleaños, pero me parece un libro extraordinario, ¿ah? Sí, es Y muy bueno. felicito a tu fundador porque es un libro extraordinario y que a mí me ha servido mucho. Pero bueno, pues puede haber otro libro, ¿no? Así que ya tienes la tarea, ¿ah? Claro, ya tenemos la tarea y una meta, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, Muy muchas bien, entonces una gracias. alegría estar con ustedes y una alegría participar en esta semana de San José. Es una persona muy importante colocada por Dios en nuestro camino. Y recordemos que así como San José pasó por sus pruebas, nosotros también pasamos, pero debemos mirar a María como él miraba a María, mirar a Jesús como él miró a Jesús. Están preguntando dónde pueden conseguir tu libro sobre la Virgen. A ver, vamos a Bien, permitir que hagas tu cherry. déjeme compartir aquí el enlace. Un minutito, ahí tengo que compartir un enlace. Yo tengo una página donde se puede pedir, entonces va a ser más fácil. Y ahí podemos enviar por correo o mandar entregar por Olva. Aquí lo tengo. Mire. No sé si hay cómo colocar ahí, yo estoy enviando por el chat. ¿Se ve en la página? No. Yo, En ¿quién la está pantalla no controlando se ahí? ve, pero dice Ahí en H. comentarios. Sí. No sé cómo hay, quién puede hacer ahí colocar la... Sino que se dirijan a la casa, ¿no? Donde vives. Sí, o puede entrar en contacto por el correo electrónico también. En la casa, estamos aquí, pero también por el correo electrónico, para mi correo electrónico, que es 77, número 7 2 veces, mi nombre, Cavalcante, como está escrito ahí, mi apelido, @gmail.com. A ver, 77cavalcanti@gmail.com. Le pueden escribir Exacto. al hermano si ustedes quieren el libro o tienen consultas sobre la Virgen María, sobre San José. El hermano Cavalcanti va a responder todo tipo de preguntas. Hay una persona que 77, está 77cavalcanti@gmail.com. muy bien, 77cavalcanti@gmail.com. Aquí hay una persona que está preguntando si en Estados Unidos, si se puede conseguir en Amazon. No, pero yo puedo enviar en PDF. Para as pessoas que não são de Peru, com esse link que é colocado aí, eu posso enviar em PDF. Então, se pode enviar em PDF, não? Não é problema. Ou pessoas que querem só o livro em PDF também se pode enviar em PDF. Para a província, sim, se pode enviar por Olva, não há problema algum. Não, não é Hotmail. Alguém pôs aqui, não é Hotmail, é gmail.com. Aqui alguém puso aqui, 77cavalcante@gmail.com. Muy bien, excelente. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Alexandre. Te animo a que sigas profundizando en la teología, que sigas
destacando como excelente profesor de teología. Desde aquí vamos a rezar por ti para que difundas el amor a Jesús, José y María. Qué importante es San José. Gracias por tu exposición. Hemos salido edificados y con más ganas de acudir a San José, poderoso intercesor. Gracias, don Juan, por la presentación. Se está consagrando como un gran presentador. Lo están llamando de varios canales. Le voy a dar la bendición. Mañana tenemos otra charla muy interesante. El padre Bill Wilmer nos va a exponer un tema también sobre San José y les esperamos mañana que se conecten a las 8 de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con la alegría de estar siempre con Jesús, José y María, nos quedamos en paz. Buenas noches. Buenas Buenas noches, padre. Buenas noches, hermano. Gracias. Hasta luego, Alexandre. Ánimo.